tarde, meus queridos amigos e irmãos da Palavra de Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar reinando em vossos corações, em vossos lares. Estamos aqui para trazer uma pequena mensagem de meditação e reflexão da Palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. O dia de hoje foi muito bom aqui na cidade, um sol forte, agora há pouco escureceu tudo, está querendo chover. Talvez, se faltar luz, alguma coisa, porque a chuva está chegando. Mas glória a Deus por isso. Hoje nós vamos ler a Escritura em Hebreus, capítulo 4, versículo 14 e o 16. Cristo é superior ao sumo sacerdote do antigo pacto. Que antigo pacto é esse? Era aquele pacto que tinha antigamente. Antigamente você tinha que levar a sua oferta na mão do sacerdote para que pudesse ser assim perdoado dos seus pecados. Era um pacto que tinha entre o sacerdote e Deus e o povo. O povo não podia chegar diretamente a Deus, porque se ele chegasse perto da tenda onde habitava o Espírito Santo de Deus, ele seria morto na hora. E o povo que foi convidado por Deus para trabalhar para Deus ali, se chamava levita. E esse povo dedicava totalmente a sua vida ao serviço do Senhor. Lá em Êxodo nós vemos quando foi junto com Moisés, né? Deus chamou e pediu a Moisés que separasse um povo. Esse povo não iria trabalhar com nada, não iria batalhar, não ia guerrear nem nada. Eles iam só cuidar da tenda do Senhor, ou seja, o santuário, que naquela época era uma tenda. Então esse povo tinha um pacto com Deus de servi-lo e adorá-lo. E os seus filhos também iam herdando esse pacto com Deus. Mas quando Cristo chegou e veio, e o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, ou seja, Cristo habitou entre nós, não precisou mais sobre esses profetas ou esse sumo sacerdote para interceder por você junto a Deus, mas sim Deus, você e Deus. Boa tarde, meu irmão Laércio Marques Vieira. Fica à vontade, meu irmão. Estamos aqui trazendo um pouco da palavra do Senhor para a nossa meditação e reflexão nesta tarde, nessa quarta-feira de hoje. Então vamos ler Hebreus 4, 14 até 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho do Deus, que penetrou nos céus, e retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Então aqui está falando, né? Que às vezes quando você ia para um sacerdote, e talvez o sacerdote não fosse muito com a sua fachada, né? Vamos falar assim, né? Português mais claro, né? Ele não se compadecia talvez do sofrimento que você tinha, porque ele tinha obrigação de compadecer do povo. Mas sabemos que o ser humano é falho, e é vir nessa falha até nos dias atuais. Nós que administramos uma igreja, trabalhamos com o povo, falando de Deus, às vezes uma pessoa chega para falar com você e você dá um pouco de atenção, chega a outra, você para aquela atenção, e a pessoa pensa que você não deu aquela atenção que devia dar. Infelizmente acontece isso. Por isso que muitas igrejas têm a sua sala pastoral, onde você entra reservado, fecha a porta, né? Você, sua esposa, seus filhos, e vai conversar com o pastor.
e ninguém ali interrompe aquela conversa pastoral, né? Então, deu uma caidinha, a internet voltou. Às vezes você está conversando com o pastor na igreja, né? Dentro da igreja mesmo, e chega alguém e interrompe e começa a falar outra coisa e o pastor acaba se viciando. É a mesma coisa o sacerdote naquela época. Ele tinha a obrigação de receber as ofertas, oferendas, né? Que ia levar para o santuário e sacrificar. E às vezes chegava um com outra oferta e começava a explicar, a falar com o profeta, e o profeta às vezes não acabava de entender o que o primeiro começou a falar com ele. E às vezes é que a Bíblia quer dizer isso, você entendeu? Não é que ele fazia distinção, é que às vezes aqui, ó, não retenham firmeza na nossa confissão, né? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, tudo foi tentado, mas sem pecar. Então, o nosso sacerdote hoje é Jesus Cristo. Ele foi tentado, ele veio ao mundo, se fez carne, habitou entre nós, teve todas as paixões que nós tivemos, até mais ainda, né? O inimigo lutando contra ele para derrotar ele, mas ele permaneceu firme na fé. E ele é o sumo sacerdote, ou seja, hoje ele é o nosso advogado junto do Pai. E ele está a cada dia mais nos ajudando a chegarmos mais próximo do Pai. Por isso que estamos querendo cada vez mais nos aproximar de Deus. E temos que ter força e desejo, né? Não adianta você querer e não ter o desejo. Você tem que ter o desejo de querer chegar próximo cada vez mais de Deus. Porque os desejos da carne são muito fortes. E Jesus é o nosso advogado. Então, quando você entrega totalmente a sua vida na mão de Deus, você já tem uma pessoa que vai estar ao seu lado diariamente, que é Jesus Cristo. Mas para isso você tem que estar cada vez mais firme na sua fé. Você pode cada vez mais temer a Deus. Boa tarde, minha querida pastora Ângela, um beijo no seu coração, um beijo no meu querido pastor Rondino, né, e toda a sua família. Então, continuando, então a gente tem que cada vez mais nos aproximar de Deus, nos humilhar e entregar e ser verdadeiramente fiéis a Cristo. Buscar a Deus, né, que muitas pessoas só buscam a Deus nas horas boas, né, e não buscam a Deus naquelas horas que você está com alegria, né? Ou vamos falar do português, claro, que você está com o bolso cheio, a sua despensa tem tudo, você está com um carro novo, uma casa boa, você esquece de Deus. Aí Deus te dá alguma coisa para você se lembrar dele, que tem um ser maior, né? O judeu costuma, que não me falha a memória o nome, carregar aquilo na cabeça bem em cima. Aquilo significa, sabe, o grande significado daquele para o povo judeu, que existe um ser maior sobre ele, que domine ele. Eu acho tão bonito sobre isso, né? Então, nós cristãos devemos ter os nossos joelhos arrebentados, né, ralados, né? Às vezes a gente não quer se ajoelhar na igreja porque fica querendo não sujar a calça. E já aconteceu isso comigo, depois eu chegar em casa e pedir perdão a Deus, né? É a carne nossa não querendo deixar o nosso espírito se ter aquela comunhão com Deus plena. Então, às vezes a gente se apega por pouca coisa, por bobagem, e às vezes Deus está só olhando e nos observando. Eu quero dizer que Jesus te ama. Então, meu amigo, entrega verdadeiramente a sua vida a Deus. Não olhe para trás, para as decepções da carne, porque a carne cada vez mais quer nos prejudicar, né? Como eu falei, às vezes você não quer se ajoelhar, às vezes você não quer se humilhar perante a igreja, estar de joelho. Você acha uma coisa humilhante você ficar de joelho, né? Mas não é nada disso. Deus está olhando dentro do seu coração. Deus está vendo se você é sincero. Talvez tenha alguma pessoa de joelho, mas não está com seu coração sincero. Talvez aquela pessoa que queira ficar de joelho, não possa ficar de joelho, mas está com o coração sincero a Deus. Porque Deus vê tudo. Deus observa cada vez mais dentro do nosso íntimo. A Bíblia fala claramente que a palavra do Senhor é a espada de dois gumes. Ela penetra até o mais profundo da alma. E essa espada é a palavra do Senhor. Essa espada é que fala realmente conosco. Mas para isso você tem que querer, né?
Eu sempre falo com as pessoas que ela tem que buscar a Deus cada vez mais, buscar a sua presença na sua vida e viver uma vida de comunhão com Deus. Eu costumo falar também que no acordar de manhã, você agradecer a Deus. E durante o dia, né, você está sempre agradecendo a Deus. Quando você tiver uma oportunidade, algum tempinho, né, qualquer coisa que você receba, ou até uma bala, né, você chega, agradece a Deus por alimento, por tudo. E ao deitar, pede a presença de Deus e entrega a sua alma na mão de Deus. Porque você não sabe se no outro dia você vai levantar com força, com saúde, né? E isso nós cristãos temos o dever, né? Eu não falo obrigação, porque Deus não obriga ninguém. Nós estamos na época da graça, né? Deus já pagou por nós, Deus já fez tudo por nós. Então não é obrigação, não é dever, mas é amor a nosso Deus. É uma gratidão eterna, porque Deus deu seu único filho para morrer na cruz por você, por mim. Então não custa nada você pedir a presença de Deus cada vez mais na sua vida. Se você quer Deus, faça isso. E outra coisa, devemos congregar sempre numa igreja. Não adianta ficar em casa, né? Muitos falam, não, eu vou ficar agora em casa, não vou mais para nenhuma igreja, etc. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Não é isso, porque Deus falou, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Então, quando você vai numa igreja, você tem um propósito. Foi o que eu falei ontem na igreja. Quando você vem na igreja, você vem com propósito. Você não vem com o propósito de ver a roupa do seu irmão. Você não vai para a igreja com o propósito de mostrar sua melhor roupa, né? Mas você vai com um propósito. Qual é o propósito do cristão ir à igreja? É buscar a presença de Deus, né? Luísa Rocha, Delma Gonçalves, os demais aí me perdoe que a gente para um pouquinho, aí acaba se perdendo, né? Um pouco da mensagem, porque não tem nada escrito, eu estou deixando o Espírito Santo de Deus me usar. Então o que acontece? Quando nós vamos à igreja, nós vamos num propósito. Qual o propósito? De adorá-lo, né? Adorar a Deus, cantar para Deus, louvar a Deus, né? Não vamos lá para mostrar que nós somos meros cantores, lindas vozes, mas vamos louvar a Deus com a nossa voz, às vezes rouca. Vamos junto com os demais irmãos, né, que estamos ali naquela igreja, buscando quem? A presença do Espírito Santo. Por isso que muitas pessoas, às vezes, vai numa igreja e falam, Deus não falou comigo não. Eu fui o culto hoje, não foi bom. Minha gente, meu querido irmão, não existe isso. O culto é para Deus. Nós somos menos peça. Somos uma peça desse, vamos supor assim, desse maquinário que é o ser humano, né? De estar ali buscando a presença de Deus junto com os demais irmãos. Porque ali eu considero a igreja, né, um lugar sagrado, né? A nossa casa é um lugar sagrado de família, mas a igreja é um lugar sagrado aonde que ali se deva buscar a presença de Deus. Ali é um lugar especial. No tempo de Moisés tinha a tenda, que Deus mandou fazer uma tenda para habitar no meio do povo. Hoje em dia nós temos as igrejas ou as congregações, né, para se reunirmos. Então, como vamos à igreja, vamos nesse propósito de louvar e buscar a presença de Deus. Se você fizer isso, você vai ver que a partir desse momento que você for fazer isso, você vai ver que Deus vai falar com você bastante nos cultos de qualquer igreja que pregue o Evangelho, que pregue que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você for nesse propósito, em todos os cultos, nas suas igrejas, buscar a presença de Deus, esquecendo tudo que está para trás da sua vida, dos seus problemas, né? Você pode levar até os seus problemas e chegar lá e entregar a Deus. Não precisa falar com ninguém, fale somente com Deus. Ajoelhe, ore e agradeça e louve ao Senhor. Deus quer os verdadeiros fiéis, né? Diana Ramos, muito boa tarde, né? Já estamos terminando essa mensagem. Eu fiz um propósito, eu tinha parado um pouco porque eu estava um pouco atarefado com outras coisas da minha vida e eu tinha parado um pouco de fazer esses vídeos, pequenos vídeos de mensagem. Então eu estava mais escrevendo e colocando no WhatsApp e no YouTube. Mas Deus me tocou no coração que devo transmitir, já que nós temos a internet, Deus nos ajudou, né? E essa é uma máquina, uma ferramenta muito boa de evangelizar para milhões de pessoas e falar para as pessoas que Jesus Cristo é o amor de Deus. Eu sinto isso, que às vezes a gente passa na rua, vê um irmão e o irmão não fala, Jesus te ama. Mas tem que falar para nós que Ele nos ama, né? Porque Jesus ama.
deu uma caidinha na internet, né? Como eu falei, tá? Porque na cidade tá escurecendo, vai vir chuva, né? Graças a Deus pela chuva. Então, o que eu quero dizer é isso. Às vezes, a gente sente um irmão passar por nós e não falar a paz do Senhor, né? E um dia desse, a minha esposa até falou assim, tem gente que passa perto da gente e não dá paz. Eu falei, sabe por que não te dá paz, minha irmã? Né? Que eu chamo minha esposa de minha irmã, né? Sabe por que não te dá paz? Porque ele não tem. Quando a pessoa não tem a paz do Senhor, ela não vai dar, né? Então, quando a pessoa não tem um bom dia, você pode ver que ela sai amargurada pela rua, cara fechada, né? E tá com problema, né? Infelizmente, e ela não abriu com ninguém, não teve alguém para conversar, falar do seu problema. Então, quando ela vai ver você, vai te dar um bom dia, né? Por isso que a mesma coisa é o cristão. Por isso que às vezes ele não tem a paz do Senhor. Infelizmente, não estou julgando, mas estou falando isso. Nós aprendemos isso, que tem a paz do Senhor, sempre dará a paz do Senhor. Não interessa qual igreja, não interessa a placa, interessa que somos povo escolhido de Deus. Nós somos o povo gentil. A Bíblia, a Escritura Sagrada fala, nós não somos o povo hebreu, mas somos os gentios. Estamos embaixo da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com essa mensagem no dia de hoje e que Deus possa cada vez mais falar no coração de vocês. Que Deus possa cada vez mais fortalecer cada um de nós para que possamos ter só um propósito, né? Já que estamos nesta vida esperando ser chamado por Cristo. Ter um propósito de glorificar e louvar o nome do Senhor. E um propósito mais íntimo que o cristão deve ter, de anunciar as boas-vindas de Cristo. Falar para o seu próximo, para o seu amigo, aquele que está do seu lado no ônibus, aquele que está do seu lado na fila do banco ou em qualquer lugar. Nunca esqueça de falar para aquela pessoa, Jesus te ama e eu te amo também. Apesar que às vezes a gente não demonstra esse amor, né? Não precisa sair abraçando ninguém nem beijando, mas uma palavra de incentivo, um afeto, um aperto de mão, um abraço faz muito bem para a saúde e muito bem para o nosso íntimo. E Deus fica contente quando nós fazemos isso de coração, sem interesse, mas fazendo por um único interesse que temos que ter, é de resgatar aquela pessoa quando não tem Cristo no coração. Que Deus nos abençoe nesta quarta-feira abençoada por Deus. Vai vir uma chuva, mas agradeça a Deus, porque Deus é Pai. Quantas pessoas estão precisando de água, né? Quantas pessoas estão aí sem uma casa para morar? Você tem tudo, meu amigo, meu irmão? Então agradeça a Deus e busque a Deus cada vez mais na sua vida. Quem vos falou aqui é o servo em Cristo Juvenal Alves, da cidade de Mongaguá, litoral sul do estado de São Paulo. E fazendo uma propaganda, temos a nossa rádio web Palavra e Vida, né? Diariamente, 24 horas, louvores. É só louvor para glorificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para nos alegrar. Se você estiver triste, sintonize a rádio, louve junto com aqueles louvores, né? E à noite, às 20 horas, tem os melhores hinos da harpa cristã. São as coisas mais lindas, são os hinos que foram escritos nas horas de amargura, de dor daqueles escritores evangélicos. Eu gosto muito do hino da harpa cristã, e se você começar a observar, ouvir bem e observar cada letra, ela tem um grande significado. E toda a igreja que começa a cantar o hino da harpa antes de iniciar o culto, você vê que você sente a presença de Deus naquele culto. Fique com Deus, que Deus nos abençoe.